você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Vai ser o nosso texto, na verdade é o nosso texto para começar. Hoje nós estamos pensando sobre esse tema que aí está, só a Escritura, sola Escritura. Mas eu quero ler um texto do Evangelho de João para que nós possamos começar nesta noite. Para os que não estavam aqui ontem, eu queria dizer que é um prazer muito grande voltar a esta igreja. Cada vez que eu venho aqui, eu sou mais abençoado. Amém, pastor Silvio? Eu não sei se eu sou mais abençoado do que vocês, porque todas as vezes que eu venho, Deus tem me dado a alegria de estar muito à vontade nesta igreja. Eu imagino que toda a igreja também sinta isso. Então, é um prazer realmente. Eu fico sempre que eu sou convidado para estar aqui pregando, eu sinto uma alegria muito grande. E tenho tido assim, isso como um privilégio para mim. Amém? Todos acharam comigo o Evangelho de João, capítulo 1? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu não achei. Então todos acharam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E habitava com Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Aleluia. Amém? Irmãos, esta palavra, ela é, na verdade, a parte talvez mais importante do Evangelho. É exatamente nesse ponto em que nós entendemos que a palavra de Deus é viva. E ela é tão viva que ela é capaz de se fazer carne, se fazer gente. Na história da humanidade, Deus falou pessoalmente com o povo, com os seres humanos duas vezes. Uma vez Deus falou no Monte Sinai, e quando ele falava, o monte ardia em fogo. Ninguém podia sequer se aproximar. Deus mandou que se colocasse um marco, uma divisa, para que ninguém tocasse o monte, e qualquer um que tocasse o monte, morreria. Então, naquele momento Deus falou, e o que Deus falou nós temos escrito na nossa Bíblia, chamado de 10 mandamentos, ou lei moral de Deus. O Velho Testamento, a Torá, é dividida em 3 partes. É dividida em lei civil, lei cerimonial e lei moral. Dos 3 tipos de lei, apenas um tipo de lei permanece até hoje, a lei moral de Deus, porque ela é a expressão do próprio Deus. Ela é exatamente aquilo que cada ser humano na face desse planeta carrega no coração e na mente. Você pode não entender o que Paulo diz, cada um será julgado segundo a lei do seu coração, que o acusa ou que o absorve, mas o que Paulo está dizendo é que Deus plantou a lei moral no coração de cada ser humano na face desse planeta. Todo ser humano na face desse planeta sabe que não se pode matar. Por que todos sabem que não se pode matar? Porque Deus plantou esta verdade no coração de cada ser humano, e isso está na lei moral de Deus. Mas diz o escritor de Hebreus, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Esta verdade
de que Jesus é a palavra de Deus, Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é tudo que Deus quer falar, Ele é tudo que o coração de Deus pensou em dizer para você em algum momento da eternidade. Deus diz: eu vou me declarar para o ser humano, e tudo quanto Deus imaginou que o ser humano precisava ouvir para conhecê-lo, para amá-lo, para saber quem é, para divisá-lo de todas as outras vozes da terra, Deus falou. E Deus falou por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é tudo que o coração de Deus quer te dizer. É tudo que a alma de Deus deseja para você. Ele expressou isso em Jesus Cristo. Mas Ele não mandou falar. Ele veio pessoalmente. E Ele falou pessoalmente. Ele não só falou, como Ele tocou pessoas. Ele olhou para as pessoas, Ele as libertou, Ele tratou de cada uma delas. Jesus é a palavra de Deus. Quando nós pensamos na reforma, nós precisamos pensar nestas verdades. Nós precisamos pensar que houve um momento em que a humanidade, em nome de Deus, abandonou a palavra de Deus. Houve um momento em que, em nome de Deus, a humanidade tornou a palavra de Deus odiável. Imagine você viver num século em que as pessoas pensam que Deus é a própria expressão do mal, porque Deus colocou homens para governar a humanidade, que é capaz de matar, de excomungar, que é capaz de ferir, de queimar na fogueira, de matar das formas mais perversas possível, que é capaz de trair. Então houve um momento em que a palavra de Deus foi abandonada, e a ficou às escuras. A reforma protestante, ela aconteceu exatamente quando Deus quis novamente falar. A reforma protestante é Deus falando, é Deus dizendo à humanidade aquilo que está na alma dele. E eu queria te chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, Deus se manifestou e falou por meio do seu Filho. Mas há algo que nós precisamos aprender sobre Deus. Nós precisamos aprender sobre Deus, ou sobre a palavra de Deus, que o homem não pode conhecer a Deus, senão por meio das Escrituras. O homem também não pode experimentar a salvação se não for iluminado pela palavra. Presta atenção nisso que eu estou falando. Talvez você diga: mas pastor, todos nós sabemos isso. Todos nós deveríamos saber isso. Todos nós deveríamos viver isso, mas essa não é a realidade de muitas pessoas, nem de muitas igrejas. Não era a realidade da igreja na reforma, antes da reforma. Era aquele momento em que a palavra de Deus estava trancada. Os cultos a Deus passaram a ser as missas, ditas em latim para que ninguém compreendesse, para dar aquele sentimento de grandeza, mas a palavra de Deus era oculta das pessoas. Martinho Lutero leu a palavra pela primeira vez, já como monge. Imagine você passar uma vida inteira sem ter acesso à palavra de Deus. O ser humano não pode ser salvo senão por meio da palavra. O ser humano não pode conhecer a Deus se não for por meio da palavra. É uma coisa que nós precisamos entender sobre a palavra de Deus. O livro de Romanos, no capítulo 10, nós repetimos isso tantas vezes. Falamos desse texto tantas vezes, mas olha como é que ele tem um sentido novo agora. Diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Queria que se aumentasse esse retorno, porque daqui uns minutinhos eu vou ficar sem voz aqui. Pode baixar o da frente, mas te agradeço. Estou gritando para mim mesmo aqui para poder ouvir. Obrigado, meu querido.
Presta atenção numa coisa, irmãos. Olha como é que esse texto é extraordinário. Ele diz: como crerão naquele de quem não ouviram? Para que alguém seja salvo na face desse planeta, ele precisa necessariamente ouvir a palavra de Deus. Ninguém pode ser salvo se não for por meio da palavra. A igreja embrenhou-se por tantas filosofias. Começou a discutir com o método aristotélico a lógica da palavra de Deus. Começou a discutir, e os chamados escolásticos, eles passaram anos e anos discutindo coisas tão bobas, tão sem sentido. Por exemplo, eles discutiam se Deus era capaz de fazer uma prostituta retornar no tempo e se tornar virgem novamente. Eles discutiam quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete. Estão falando de Deus, estão pensando de forma elevada sobre Deus, mas não é isso que o ser humano precisa. Não é essa a expressão do ser de Deus. O que Deus quer é que o ser humano, todo ser humano na face da terra, escute a sua palavra. E Paulo está dizendo: como é que eles vão escutar se nós não pregarmos? E como é que eles vão ser salvos se não ouvirem? E se eles não ouvirem, como vão crer na palavra de Deus? Cada um de nós precisamos pensar que a salvação vem quando o ser humano ouve a palavra de Deus. Sabe quando João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto? Sabe o que é a igreja? Vou repetir o que eu disse ontem. A igreja é uma barca de salvação enviada ao mundo. E enquanto ela vai pelo mundo, a única coisa que ela tem que fazer é gritar para os que estão de fora: Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus tem um plano na sua vida. Mas não com estas palavras, com as palavras de Deus. Quando você diz para o pecador: olha, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A palavra do Senhor diz: todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A palavra também diz: ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. À medida que nós pregamos estas coisas, o ser humano é capaz de ouvir Deus falar. Eu tinha um professor chamado, não me lembro o nome dele mais, me lembro que o sobrenome dele era Leite. E ele era um missionário na Itália. E quando ele chegou no seminário, eu fiquei impressionado com aquele homem, a sabedoria que ele tinha. E ele dizia uma coisa tão simples. Ele dizia assim: olha, você não precisa dizer onde está escrito. Você só precisa recitar para alguém a palavra de Deus. Ela tem poder de alcançar o homem no estado em que ele se encontra. Ela tem poder de fazer o homem ver a Deus, conhecer a Deus, perceber Deus, entender o plano de Deus para ele. A palavra de Deus tem poder, mas há algo que nós precisamos pensar. Marcos, capítulo 4, versículo 2 diz: por isso lhes falo por parábolas. Por que Jesus fala por parábolas? Para que não vejam com os olhos, nem ouçam com o ouvido, nem entenda com o coração, e não se converta e eu os cure. Mas Marcos vai ainda mais longe. Eu falo por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouça e não entenda, para que não se converta e se crendo, eu tenha que salvá-lo. Olha o que Jesus está dizendo. Isso é tão importante. Não entendesse. Havia um grupo que Jesus não queria mais salvar: os fariseus, os escribas. Jesus não tinha mais a intenção de salvar esse grupo, então Jesus pregava a eles por parábola. E Jesus pregava por parábola para que não acontecesse de eles crerem, crendo se convertessem, e se convertendo e Jesus tivesse que salvá-los. Aí você diz assim: pastor, mas isso é louco demais. Isso é muito doido.
Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fala por parábola? Porque quando qualquer ser humano na face da terra fala a palavra de Deus, ela por si só é capaz de resgatar o homem no estado em que ele está. Jesus falava por parábola para que eles não entendessem. Mas se você falar a palavra de Deus na língua que fala o coração do ser humano, ele, ouvindo a palavra de Deus, ele será salvo. É importante você crer nestas coisas. Outra coisa que você precisa entender sobre a palavra de Deus. Paulo diz assim no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 3, 4, 5 e 6. Ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho na face de Cristo, que é a imagem de Deus. Presta atenção no que eu estou lendo, irmãos. Esta noite nós estamos pensando na palavra de Deus e tão somente na palavra de Deus. Talvez você tivesse pensado, o pastor vai chegar aqui com um monte de novidades. Isso não é a minha intenção, trazer um monte de novidades. A minha intenção é que você compreenda o valor, o lugar, a importância que a palavra de Deus tem na salvação do ser humano. Presta atenção nesse texto. Paulo está dizendo: olha, o nosso evangelho está encoberto para os incrédulos, o qual Satanás cegou o entendimento, e eles, querendo crer, não conseguem, porque Satanás mantém estes seres humanos cegos. Eles não veem, eles não ouvem, eles não percebem a palavra de Deus. Parece um negócio sem sentido, parece que não há resposta para isso, parece que não há solução para esse problema. Mas olha o que Paulo continua dizendo: mas o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. O que foi que Deus disse? E qual foi a primeira palavra que Deus disse ao mundo material? A primeira palavra que Deus disse ao mundo material foi: haja luz. Presta atenção nisso. O Deus que disse haja luz é quem ilumina, Ele mesmo é quem faz resplandecer em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se você entendeu o que Paulo está dizendo que quando Deus olha para o ser humano, ele pode estar nas trevas mais absolutas possíveis. Não há ser humano na face desse planeta tão perdido que não possa ser salvo. Não há trevas tão negras que não possa ser iluminadas. Não há lugar onde a graça de Deus não possa ir, porque o ser humano pode estar nas trevas mais absolutas do pecado. Basta Deus dizer: haja luz no seu coração, e ele é iluminado, a sua mente abre, o seu entendimento vê, o seu olhar se percebe, a palavra de Deus o faz compreender e discernir coisas que ele jamais foi capaz de compreender. Não há lugar onde a palavra de Deus não possa iluminar. É por isso que nós precisamos pregar qualquer ser humano, indo pelo caminho, pregue a palavra de Deus. Porque o que Paulo está dizendo é que quando Deus diz haja luz, o ser humano vê, porque ele é iluminado para ver, para crer, para entender, para perceber, para saber a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Tiago diz, Timóteo diz, aliás, Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras. Irmãos, Lutero chegou um momento, e os reformadores chegaram em um momento da sua existência, que essas verdades que eu estou falando, que te parecem tão óbvias,
Tão simples isso que o pastor está falando. Mas os reformadores estavam saindo das densas trevas, da negrura de um mundo sem a palavra de Deus, de líderes espirituais sem a palavra de Deus, de homens e mulheres ouvindo a palavra de Deus em latim, para que não compreendesse. E talvez o que o diabo fez foi exatamente fazer com que as pessoas ouvindo não ouvissem, e não ouvindo, não percebendo, não entendesse, e não fossem salvas. O que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele está dizendo isso para Timóteo, é tão importante o que ele está dizendo. Ele está dizendo: sabe as sagradas escrituras que te podem fazer sábio para a salvação. Diga comigo: sábio para a salvação. Vamos falar de novo? Que te podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. É a palavra de Deus quem faz o homem sábio para a salvação. Não adianta, meu irmão, eu posso chegar aqui e falar para você de tanto conhecimento geográfico, cultural, filosófico, eu posso te falar de doutrinas teológicas profundas, eu posso discutir com você até como os escolásticos, se Deus pode fazer o tempo de uma prostituta retroceder, e se ela pode ou não se tornar virgem, mas não é isso que salva o pecador, porque o que salva o pecador e o torna sábio para a salvação, são as sagradas escrituras, que opera nele pela fé em Jesus Cristo. Paulo diz: as escrituras são divinamente inspiradas. Toda a escritura é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja perfeito. Diga comigo: para que o homem de Deus seja perfeito. Diga com vontade: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, toda ela é divinamente inspirada para te tornar sábio para a salvação, para que o homem de Deus seja perfeito. Isso aqui é uma mensagem para pregar no próximo domingo. Quem sabe o pastor Silvio não prega. Já está dividido em pontos. Vou pregar isso qualquer dia na minha igreja, porque esse texto fala muito ao coração. Mas quando nós pensamos de reforma, aí eu quero te trazer um pouco para a questão que é tão importante para nós, a questão da reforma protestante. O que a igreja fez durante 1000 anos? A igreja esqueceu-se das escrituras. As indulgências eram uma agressão à palavra de Deus. E por que as indulgências eram uma agressão à palavra de Deus? Clemente VI, ele lançou uma bula intitulada Unigênitos, em 1343, que dizia, esse documento dizia, que existe um tesouro incalculável constituído pelos méritos de Cristo, de Maria e dos santos. Pasmem, esse tesouro foi confiado à igreja, parece até bonito e romântico, colocado debaixo da autoridade dos papas e bispos, que podiam aplicar tais méritos através das indulgências em benefício de fiéis vivos ou mortos. Você entendeu o que a bula diz? Quantos entenderam? Levanta a mão assim, só para eu ver. O que a bula está dizendo é que todo o mérito de Cristo, ou seja, tudo que Jesus fez, foi como que contando ponto para a salvação diante de Deus. O mérito de Cristo, o mérito de Maria, o mérito de todos os santos, é como se houvesse um tesouro espiritual colocado na mão dos papas e bispos, para que eles pudessem vender para cada ser humano que tivesse em pecado. Ou seja, todo o sacrifício de Jesus agora podia ser vendido pela igreja. E não é só isso, irmãos. Isso estava debaixo da autoridade da igreja para ser vendido em benefícios de fiéis vivos ou mortos.
Então o Papa podia fazer coisas extraordinárias. Presta atenção nisso que vai acontecer agora. Eugênio III, ele estendeu a concessão, ou ele vendeu a concessão da vida eterna para os parentes dos cruzados. Todos aqueles que iam para a guerra, mortos ou vivos, ou que estivessem na batalha pela libertação de Jerusalém, chamadas cruzadas, o Papa lhes concedeu a vida eterna. Não foi Deus, foi o Papa. O Papa deu a eles todos, o privilégio de usufruírem da vida eterna. Imagine o pastor Silvio chegando aqui e dizendo: olha, agora eu te garanto a vida eterna, eu te vendo melhor. Garantir não é coisa boa. Eu te vendo a vida eterna. Imagine os líderes da igreja durante centenas de anos vendendo a vida eterna e fazendo riquezas e construindo pontes e fazendo estrada e reformando o Vaticano e construindo a Basílica de São Pedro e fazendo com que a igreja fosse extorquida dia a dia. E durante séculos a igreja experimentou coisas horrendas. Havia um camarada que nós já falamos dele aqui ontem, mas o Tetzel, João Tetzel, era a expressão desse sentimento de que a palavra de Deus não tinha mais valor. O Tetzel, ele saía correndo na praça carregando uma cruz, e ele gritava para a multidão ávida por receber perdão de pecado e dizia: essa cruz que eu carrego nas costas tem mais poder do que a cruz de Cristo, porque por essa cruz eu posso agora perdoar os seus pecados e libertar os teus parentes que estão no purgatório. Quando nós olhamos para essas coisas, nós pensamos assim: pastor, mas isso não dá para acreditar. Ele dizia: olha, quando a moeda soa lá no fundo do gasofilácio, o seu parente que está em sofrência no purgatório, ele sai voando na hora. É o perdão do pecado vendido, é o mercado da palavra de Deus, é a venda de relíquias. A igreja vendia tanto tipo de relíquias, se vendeu tanto pedaço da cruz de Cristo que dava para construir uma catedral de madeira. Era a venda de pedaço de ossos de santos que viveram há muitos anos. A igreja perdeu a noção do que é a palavra de Deus. Lutero é esse homem que vai trazer a humanidade novamente para as Escrituras. Lutero, ele tem algumas verdades que são extraordinárias. Por exemplo, quando Lutero ele se dá conta de que ele tem a palavra de Deus na mão, Lutero passa noites e dias meditando na palavra, especialmente quando ele está pensando sobre a justiça de Deus. Lutero, então, quando ele descobre que é possível que a salvação de Deus seja pela justificação do Evangelho, ou pela justiça de Deus através do Evangelho, ele diz: eu dia e noite meditava naquela palavra para que a misericórdia de Deus pudesse se revelar sobre mim. E aí ele chega a esse momento quando ele diz: pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao contexto pelo qual estava inserido, ou no qual estava inserido. A justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, todos nós que estamos aqui, estamos vivendo um momento da história da igreja que é muito engraçado. Ontem eu estava falando que nós precisamos de uma reforma. Sim, nós precisamos de uma reforma. Porque se você estiver como Lutero hoje, eu diria que você é quase uma exceção dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não são muitos os que abrem essa Bíblia na madrugada e passam horas e horas meditando nesta palavra. Não são muitos
os que se debruçam sobre os temas do Evangelho pensando, eu preciso entender a palavra de Deus. Não são muitos os que pensam, por esta palavra, a multidão dos perdidos pode ser salva. Não são muitos os que leem esta palavra pensando, eu preciso encher dela o meu coração e ser como a voz de Deus sobre a terra. Não são muitos os que creem que basta você dizer esta palavra e o pecador é salvo. Queria contar para você uma história que eu ouvi esta semana, aliás, a semana passada. É a história de um senhor que era ajudante de caminhoneiro. Era crente, aliás, ele não era crente, e um dia ele estava indo numa estrada e ele parou num determinado lugar e ele viu um Gideão com aquele livrinho cinza. Os Gideões têm 4 tipos de livros, 4 ou 5 tipos de livros. Tem o cinza, tem o azul, branco, tem o marrom, que pode ser dado a qualquer pessoa, mas aquele cinza é para as escolas. E ele ia no caminhão e estava parado em determinado lugar e viu o Gideão com um livrinho cinza. E ele disse para o Gideão, me dá um livro desse. O Gideão pensou, olhou para o livro e falou assim, olha, eu não posso, porque esse livro não presta a esse sentido que você quer. Esse livro ele tem um objetivo, é para ser para as escolas. E o caminhão foi saindo, aquele ajudante caminhoneiro entrou no caminhão, o caminhão foi saindo, e aquele Gideão pensou com ele mesmo, ele diz assim, isso pode ser um negócio que Deus está fazendo. Ele então saiu correndo atrás do caminhão, o caminhão parou no sinal, e ele chegou lá na porta do caminhão e diz, olha, está aqui, olha, toma também para o motorista. Deu um para o ajudante, outro para o motorista, e o caminhão foi embora. Aquele ajudante começou a ler a palavra de Deus, e ele e o motorista começaram a conversar sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi entrando no coração dele. E ele começou a sentir o Espírito Santo e a justiça de Deus penetrando a vida dele. Em determinado momento ele já começava a sentir que algo estava mudando a vida dele. E um determinado dia eles pararam num posto de combustível. E eles, durante o tempo que estavam ali, perceberam que havia um mau cheiro horroroso ali naquele lugar. Então ele desceu do caminhão, foi olhar, que mau cheiro, que negócio fedido era aquele. Perceberam que era um andarilho que estava ali na margem, sentado próximo à cabine do caminhão, e aquele homem fedia tanto. E quando ele estava ali, vieram os jovens, pegou a mangueira e começou a molhar aquele homem. Estava fazendo muito frio, e aquele homem começou a tremer de frio. Então ele pegou aquele homem, levou para um lugar onde tinha um lanche, deu um lanche para aquele moço, ajudou ele ali a se secar, e aquele moço pegou o café e tomou com muita vontade de tomar, estava muito frio, comeu pão, e quando ele estava saindo, ele pegou aquele Novo Testamento, chegou para aquele moço e diz assim, olha, esse livro está mudando a minha vida, pode mudar a sua também. E foi embora, se tornou crente, porque ele já tinha lido o Novo Testamento. Um dia, ele foi distribuir Novo Testamento, foi numa igreja falar do Novo Testamento Gideão. E quando ele entrou na igreja, ele percebeu que aquele pastor da igreja ficava olhando para ele. Ele chegou para o pastor assim, meio desconfiado, o que está acontecendo? O pastor disse para ele, eu te conheço. Me conhece? Como que você me conhece? Ele disse, o senhor lembra daquele homem que fedia na beira do caminhão? Sou eu. Eu li aquele livro. Jesus transformou a minha vida. E hoje eu sou pastor desta igreja. É o poder da palavra de Deus, é o poder do Evangelho.
É esta maravilha que o diabo quer tirar da sua boca. É isso que o diabo quer roubar de você. É esse privilégio de fazer o pecador na sua condição mais fédida se tornar um príncipe de Deus e um pregador do Evangelho. É esse poder que o diabo luta todos os dias para tirar da boca dos crentes. Um dia o profeta Isaías entrou na presença de Manassés. Manassés estava tão cheio de demônios que Manassés não queria ouvir a palavra de Deus. E Manassés mandou serrar o Isaías no meio para calar a boca de Deus. Mas ainda hoje a palavra de Deus fala na boca de Isaías. Não deixa o diabo roubar a palavra de Deus da tua boca. Não deixa o diabo te convencer que esta palavra não tem poder. É isso que Lutero está dizendo. O justo viverá pela fé. Fé em quê, meu irmão? Fé na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Nós não podemos nos esquecer desta verdade. Nós não podemos olhar para a igreja como se a igreja fosse esse lugar onde nós estamos reunidos. Isso aqui é um prédio, irmãos. A igreja sou eu, é você, com uma palavra de Deus na boca, dizendo para o mundo, em Cristo Jesus, a salvação à tua disposição. Abre o teu coração, ouça o Evangelho, dê lugar a Jesus na tua vida e Ele vai transformar a tua vida. A igreja é gente. Há uma coisa que nós precisamos entender. A igreja precisa de uma reforma. Os reformadores, eles foram compelidos a rejeitar toda e qualquer crença que não pudesse ser claramente fundamentada na palavra de Deus. Isso incluía purgatório, indulgência, tesouros meritórios, seja de Cristo, seja da igreja, que pudesse ser vendido como indulgência. E o que nós estamos fazendo agora? O que nós estamos sendo compelidos a rejeitar? O mundo está cheio de falsos evangelhos. O apóstolo Paulo começa o livro de Romanos e diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas que evangelho é esse de que nós não nos envergonhamos? É a pergunta que o pastor Silvio estava fazendo ontem, quando eu entrei aqui na igreja. Que evangelho é esse que nós pregamos? Que evangelho é esse em que nós cremos? E de fato, o que nós estamos fazendo? Não vai haver outro momento em que você possa pregar o Evangelho. Não vai haver outra oportunidade. Essa é a oportunidade da tua vida. A vida, diz a poesia que a Edmárcia fala sempre que é preciso, eu peço. A vida é uma oportunidade. Que oportunidade é essa de testemunhar do Evangelho? Os reformadores redescobriram a palavra de Deus. Se você quer entender o que é uma reforma, eu vou te mostrar em algumas situações. Toda reforma é um retorno à Escritura. Você quer ver a igreja cheia de poder? Volta para as Escrituras. Você quer ver pessoas sendo salvas? Volta para as Escrituras. Você quer ver milagres acontecendo? Volta para as Escrituras. Volta para a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Ame-a, pregue-a, ensine-a. Ela tem poder para salvar esse mundo inteiro. E sabe por que não há tantos salvos como nós queríamos? Porque nós nos calamos, porque nós escondemos a palavra. Quantos de vocês pregam a palavra? Quanto de nós, irmãos, que estamos aqui, estamos discipulando uma pessoa no Evangelho de Jesus Cristo? Quantos de vocês estão orando hoje para a salvação de alguém? Vou mais além, quantos de vocês oraram desde o mês passado para que Jesus pudesse salvar alguém? A reforma não é a reforma do prédio. A reforma, eu estava dizendo ontem, é a reforma do coração do ser humano. A
reforma aconteceu no coração de Lutero. E a reforma que aconteceu no coração dele contagiou o mundo inteiro. Plantou todas as denominações que nós conhecemos hoje, chamadas evangélicas. Sabe por que existe presbiteriano? Porque um dia Lutero deixou a palavra de Deus reformar o seu coração. Sabe por que existem batistas? Porque um dia Lutero deixou a palavra de Deus reformar a sua alma. Sabe por que tem assembleianos? Porque um dia um homem chamado Lutero amou a palavra de Deus e disse: Deus, eu quero esse negócio para mim, Senhor. Só existe crente hoje porque um dia Lutero diz: Deus, reforma a minha alma, Senhor. Quantos de nós estamos permitindo que a palavra de Deus reforme? Não tem reforma sem escritura. Quando você vai para as escrituras, você encontra um menino de 8 anos, filho de um pai que havia acabado de perder a vida porque detestou e andou nos caminhos de Baal. Mas ele era neto de um homem chamado Manassés. Manassés, para mim, é o primeiro homem que se converte na Bíblia de verdade. Por que Manassés é o primeiro? Aliás, é o primeiro judeu que se converte de verdade na Bíblia, porque o primeiro foi Naamã. Naamã é o primeiro homem que se converte na Bíblia. Já prestou atenção? Conversão de verdade. Naamã volta para casa e diz para o profeta: profeta, a partir de hoje eu sou de Deus. Eu só quero umas 2 cargas de terra para eu levar sobre uma mula, para que eu possa me dobrar lá na minha terra, em terra de Deus. É só isso que ele queria. Mas Manassés é diferente, porque Manassés, ele foi agoreiro, feiticeiro, ele cortou Isaías pelo meio, ele sacrificou seus filhos no fogo a Baal, ele era tudo que você pode imaginar que não presta. E ele foi para o cativeiro levado com ganchos nas narinas e no peito. E quando ele estava lá no cativeiro, ele lembrou-se da palavra de Deus. E Manassés fez uma oração, e diz a palavra, e Manassés orou de verdade a Deus, e ele orou com vontade, e Deus ouviu a sua oração, e o restaurou a sua terra, e o fez assentar novamente no seu trono, e ele governou novamente sobre Israel, porque ele se converteu. Mas há algo que você precisa saber: o neto de Manassés se chamava Josias. Esse neto conheceu Manassés convertido. E ele, aos 8 anos de idade, diz o livro de Crônicas, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porque no 8º ano do seu reinado, ele tinha 8, no 8º ano do seu reinado ele tinha quantos anos? 16, um adolescente de 16 anos. Um adolescente de 16 anos. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã para reparar a casa do Senhor, casa de Deus. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Safã levou o livro ao rei, e ele leu perante o rei. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei ordenou a Ilquias: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito nesse livro. Estou falando de Josias, um garoto que decidiu buscar a Deus. Sabe qual foi o privilégio que ele teve? Achar o livro da lei. Irmãos, eu estou falando do povo de Deus. Eu estou falando de Israel. Eu estou dizendo para você que nos dias de Josias
se achou o livro da lei. E o que aconteceu antes? E os reis que governaram antes? O que aconteceu com a palavra de Deus? O que aconteceu naqueles dias é o que está acontecendo agora. Perdeu-se o uso da palavra de Deus. Deixou-se de usar a palavra de Deus. Esse homem, esse menino, acha o livro da lei e ele faz uma reforma em Israel. Ele manda consultar a profetisa. A profetisa Hulda diz que Deus vai trazer grande destruição sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre Israel. Mas a Manassés, Deus diz: eu não farei isso nos teus dias. Eu te pouparei de toda a minha ira que virá sobre esta nação. E Deus abençoa a Josias, e ele é um grande rei diante do Senhor. Outra reforma de Esdras e Neemias. Toda reforma depende da palavra de Deus. Tudo que você quer que Deus faça na sua vida, tudo de bom que você anseia, depende da palavra de Deus. O valor que você dá a ela, o quanto você crê nas promessas dela, o quanto você valoriza as verdades desta palavra. Esdras e Neemias fizeram uma grande reforma. Depois do cativeiro, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento. No primeiro dia do 7º mês, leu a palavra diante da praça, desde a alva até o meio-dia, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E mais, Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abriu ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as suas mãos e inclinando as suas cabeças, adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Isso é reforma, irmãos. Isso é um povo que está 70 anos no cativeiro, retornando para casa pela misericórdia de Deus. Primeira coisa que acontece quando o povo está passando por uma reforma, acontece a adoração. O povo retorna para casa, o povo adora a Deus. Só as Escrituras, foi o lema da reforma, só as Escrituras pode fazer. Lutero encontrou a palavra de Deus nos Salmos. Quando Lutero encontrou a palavra de Deus nos Salmos, ele abandonou toda a filosofia de Tomás de Aquino. Quando Lutero achou a palavra de Deus, ele disse: esses filósofos são como porcos, porque eles deixaram de amar a palavra de Deus e eles comeram a polpa da dialética humana. Começaram a discutir sobre o ser humano, a pensar o que o ser humano normal pensa. O homem natural não pode entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Então o Lutero, ele abandona todas essas crenças e ele se volta para Agostinho como alguém que é digno de confiança e está estudando a palavra de Deus. Quando eu digo para você que ele se volta para Agostinho, é porque ele vai buscar nas fontes antigas. Há algo que eu queria que você pensasse de Deus, pensasse nesta noite. Capítulo da Bíblia, em Romanos, diz que a justiça de Deus se revela por meio do Evangelho. A justiça de Deus se revela por meio do Evangelho. O Evangelho é, e não pode deixar de ser outra coisa, diz Lutero, senão uma prédica ou uma pregação de Cristo, Filho de Deus e de Davi, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que superou para nós, com a sua morte e ressurreição, o pecado, a morte e o inferno, a morte e o inferno de todos os homens que nele creem. Ouvir estas palavras agora, parece que não faz nenhum sentido para nós. Porque nós ouvimos estas palavras todos os dias na igreja.
Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Quando nós chegamos a esse ponto de entender o que é a reforma, nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ter um outro sentido na nossa vida. E eu queria que você saísse daqui, fechando tudo isso que eu acabei de falar, pensando em 3 verdades. A primeira dessas verdades é que ser reformado é ser profundamente bíblico. Diga comigo, é ser profundamente bíblico. Não se constitui, irmãos, de apenas saber versar a palavra, mas manejar a palavra de Deus. Muitos de vocês sabem dizer versículos de cor, mas não sabem manejar a palavra de Deus. A igreja reformada é uma igreja que sabe manejar a palavra, que sabe usar a palavra, que sabe fazer com que a palavra ela seja usada no contexto correto, e quando nós usamos a palavra no contexto correto, ela cai no merecimento da vida. Jesus era exímio manejador da palavra de Deus. A minha pergunta para você é: você sabe manejar a palavra de Deus? Quando as pessoas te perguntam a razão da sua fé, o que você faz? Vou perguntar para o pastor? Está errado. Vou consultar alguém que sabe mais do que eu? Está errado, porque você tem esta palavra na tua mão. Leia a palavra, enche o teu coração, enche a tua alma, sai pelo mundo, e quando você estiver diante de alguém que te perguntar por que você crê em Jesus, você vai simplesmente dizer para ele, por meio das Escrituras, que você crê em Jesus, porque Ele é o único e suficiente Salvador, verdade. Mas você pode dizer isso de outra maneira. Você pode dizer isso dizendo, por exemplo, porque Deus amou-me de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que eu, crendo nele, pudesse ser salvo. Você pode dizer também, para aquele que te perguntar a razão da sua fé: olha, a Bíblia diz que quem crê em Jesus e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Aí você me pergunta: pastor, mas isso é tão óbvio. O que Lutero descobriu não foi um segredo, o que Lutero descobriu foi o óbvio. É o óbvio que tem que estar no seu coração. É a palavra simples. É quando você põe isso aqui na mão de um mendigo e ele começa a ler, o que ele vai entender? Ele vai entender o óbvio. O que tem que estar cheio o seu coração é daquilo que é simples, é da verdade natural. Deus amou, Deus se revelou, Deus se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que é o óbvio. Eu e você precisamos voltar a nossa atenção para a necessidade de sermos profundamente bíblicos. Mas nós precisamos, além de sermos profundamente bíblicos, precisamos ter as faculdades exercitadas na palavra. Sabe, esse negócio de inteligência da alma? O crente é mais sábio do que todos os sábios do mundo. Davi diz: eu sou mais sábio do que todos os sábios dos meus dias, porque eu medito na palavra de Deus. Ele diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Sabe, as faculdades exercitadas na palavra é a inteligência, a investigação, a inscrição no nível do Espírito. É quando eu faço com que a palavra de Deus seja inerente a mim. É quando eu consigo dizer a palavra de Deus como ela fosse a própria razão da minha existência. Sabe, quando nós, irmãos, não temos convicção do que nós pregamos e falamos, nós não convencemos ninguém. Sabe aquela história do pastor que ficava indignado porque o circo na frente dele crescia e enchia toda noite e ele não conseguia encher a igreja? Quando ele perguntou para o palhaço: por que isso acontece?
O palhaço eu digo a verdade como se fosse eu digo a mentira como se fosse verdade, mas você diz a maior verdade do mundo como se fosse uma mentira. Muitas vezes nós estamos dizendo a palavra de Deus como se ela fosse uma mentira, e nós não conseguimos fazer que ela seja verdade na nossa vida. O escritor de Hebreus diz assim: em razão do costume, tenho sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. O crente precisa ter as suas faculdades exercitadas na palavra, para que ele saiba discernir o bem do mal e o mal do bem. Nós vivemos num mundo em que as pessoas fazem a mínima diferença entre o que é de Deus e o que é do mundo. O mundo entrou na igreja, e a igreja senta para assistir shows como se fosse verdade de Deus. Ouvem palavras de homens como se fosse palavra de Deus. Mas Deus não está dizendo para você que você vai se perder porque o pregador te ensinou mal. Você vai se perder porque você perdeu esta palavra. Você precisa amá-la, você precisa cuidar da sua vida por causa dela. Eu quero fechar esse momento dizendo para você: a pregação não é o show de um homem, mas o resultado de uma vida toda exercitada na palavra de Deus. Olha para você mesmo, olha para a sua vida, faça um exame da sua própria vida. Os reformadores redescobriram a palavra de Deus, e você? E a sua vida, a sua mensagem é o resultado de uma vida exercitada na palavra de Deus? Fica de pé, vamos orar. Eu queria que você nesse instante pudesse fechar os seus olhos por um momento.